Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Como nós dissemos semana passada, a gente vai dar início a um estudo sobre avivamento. Vamos falar sobre esse tema muito importante para os nossos dias. E antes de falar de avivamento, eu gostaria de falar sobre a causa, a definição, a causa e a solução da frieza espiritual, certo? E o texto que nós lemos foi o texto de Gálatas capítulo 1, versículo 6. Quero ler novamente com os irmãos, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E como eu falei, antes de nós darmos início a esse assunto, é necessário nós primeiro definirmos o que é avivamento. Nós vamos falar sobre falar da causa da frieza espiritual, mas primeiro nós precisamos falar a respeito do que é o avivamento. O que é um avivamento? Avivamento, meus irmãos, é uma ação de Deus. Nós podemos compreender avivamento como uma ação de Deus sobre a igreja, Deus agindo sobre a igreja, e essa ação ela se inicia por meio da palavra de Deus, das sagradas escrituras. Deus começa uma ação em nosso meio e ela se inicia por meio das sagradas escrituras. E se inicia também trazendo quebrantamento, arrependimento de pecados e constrangendo a igreja a buscar a Deus por meio da sua palavra. Quando há avivamento, acontecem essas coisas. Pessoas se arrependem dos seus pecados, pessoas começam a buscar mais a Deus por meio de sua palavra e por meio da oração. Sempre acontece isso. Durante toda a história do cristianismo, aconteceu esse tipo de coisa quando avivamentos ocorreram. E é interessante também nós compreendermos que existe uma palavra no hebraico, que é o verbo avivar. Ele tem um sentido, no original, ele tem um sentido de manter-se vivo. Avivamento, avivar no hebraico, nós podemos compreender como manter vivo, manter-se vivo, estar vivo ou reviver. Então, isso é avivamento. Nós podemos compreender avivamento dessa forma. E se nós pararmos para pensar um pouco, isso faz muito sentido. Faz muito sentido porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Nós dependemos da palavra de Deus para nos mantermos vivos. Nós dependemos da palavra de Deus para nos mantermos de pé. Nós dependemos da palavra de Deus para nos sustentar. Então, Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Então, Jesus Cristo, Ele é o pão que nos alimenta. Então, nós precisamos compreender essas coisas. Ou seja, nós somos preservados e vivificados, meus irmãos, por meio de Cristo, que é a palavra de Deus. Nós precisamos compreender essas coisas. E Cristo é revelado a nós por meio das Escrituras Sagradas. Nós precisamos compreender essas coisas. Portanto, meus irmãos, avivamento é estar próximo de Deus por meio de sua palavra. Avivamento gera essas coisas.
e também gera em nós sentimentos, gera em nós atitudes, atitudes essas que também Cristo teria se vivesse nos dias de hoje. Avivamento nos faz parecermos mais com Cristo, faz termos o caráter de Cristo. Nós precisamos compreender essas coisas antes de darmos início a esse tema, né, sobre o qual nós nos propomos. Então, o que é a frieza espiritual? Lembrem-se do nosso tema, a definição, a causa e a solução para a frieza espiritual. Então, o que é? A gente falou do que é avivamento, mas o que é o oposto de avivamento? Frieza espiritual. E o que é a frieza espiritual? A frieza espiritual, ela é caracterizada pelo afastamento da palavra de Deus. Ou seja, é o oposto de ser avivado, é o oposto de avivamento. Enquanto avivamento causa nas pessoas arrependimento, quebrantamento, vontade de buscar a Deus por meio de sua palavra, o esfriamento espiritual, que é o oposto de avivamento, causa nas pessoas um distanciamento de Deus. As pessoas se afundam em seus pecados, as pessoas se afastam de Deus, se afastam de sua palavra. Isso acontece quando a frieza espiritual predomina. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem se aproximar de Deus. Mas, irmãos, atentem para isso que vou dizer. Atentem para isso que eu vou dizer. Sempre quando nós falamos de esfriamento espiritual, sempre quando nós falamos de pessoas que não querem saber de Cristo, não querem saber da palavra de Deus, algumas pessoas relacionam logo a pessoas não cristãs. Algumas pessoas relacionam logo a pessoas que não são crentes. Mas existem pessoas no nosso meio que não têm amor pela palavra. Existem pessoas no nosso meio que não querem se aproximar de Deus. Estão frias espiritualmente, estão distantes de Deus. E é justamente isso que nós iremos ver nesse texto. Nesse texto nós podemos observar um pouco disso, esse texto que nós lemos. Paulo, na Epístola aos Gálatas, faz um alerta a esses irmãos. Faz um alerta a esses irmãos contra aqueles que se infiltraram naquela igreja e agora estava perturbando aqueles irmãos, como ele fala. Nesse momento nós vamos focar justamente nisso, né? Nesses ataques feitos à igreja, nessa ocasião. Então, como eu falei aos irmãos, a ameaça na qual Paulo fala, daqueles que estavam perturbando esses irmãos, era um grupo de judeus que abraçaram o evangelho, eram conhecidos como judaizantes. Todavia, eles ensinavam para os gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Eram aqueles que não eram judeus, mas que abraçavam a fé cristã. Os judaizantes eram aqueles que abraçaram a fé cristã, mas continuavam nas práticas judaicas. E o que é que eles diziam? Eles diziam aos cristãos gentios que eles precisavam acrescentar a lei na fé que eles tinham. Somente a fé em Cristo não bastavam. Eles deveriam continuar com os rituais judaicos, com as ofertas no templo. Era isso que eles ensinavam. Então, para um gentio se tornar um verdadeiro cristão, ele teria que seguir as práticas judaicas, digamos assim. Uma delas era a circuncisão, né? Então, nós podemos dizer que para estes a salvação só poderia ser obtida com um acréscimo das obras.
Só isso. Tinha que ter obras para que a salvação, digamos assim, fosse verdadeira. Nessa epístola nós encontramos um diferencial, pois Paulo, ao dirigir-se a eles, a esses irmãos, diferente de outras epístolas, de outras cartas, Paulo não elogia, mas ele demonstra aqui um assombro. Quando Paulo se dirige a esses irmãos, ele demonstra aqui assombro, ele está espantado, está admirado. Como nós vimos no início do nosso texto, ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa. E é justamente esse o motivo do assombro, do espanto de Paulo. Então é muito interessante nós entendermos isso. Eles estavam abraçando práticas e ensinos heréticos, né? Por isso Paulo os adverte. E ele vai ser duro nesse momento aqui. Então, entrando já no versículo 6, é interessante e é possível nós notarmos o motivo pelo qual Paulo está tão admirado aqui. E Paulo, nesse momento, nessa carta, ele expõe, ele expressa todo o seu sentimento, né? E ele vai dizer que ele me admira, eu estou admirado, ou eu estou impressionado pelo fato de vocês estar passando tão depressa. É o que o apóstolo Paulo diz. E é interessante, meus irmãos, nós pararmos um pouco aqui para entender que o termo que Paulo aqui está usando indica uma migração. Indica um movimento de um lugar para outro. Ele vai dizer aqui: admira-me que estejais passando. Então, indica isso, uma migração, um movimento de um lugar para o outro. O termo também era utilizado para quando alguém abandonava um oficial, comandante, em plena batalha. É o mesmo termo, é a mesma ideia. Você está em serviço, você está trabalhando, mas nesse momento você dá as costas para aquele que é seu patrão, para aquele que é seu comandante, e vai para outro lugar e se muda, deixa o que você está fazendo. É justamente essa ideia que Paulo está querendo passar. Olha, vocês estão passando tão depressa de um lugar para o outro. Eles estavam dando as costas para Deus. Quando eles estão, como Paulo fala aqui, passando tão depressa, e ele vai continuar: daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E é interessante, meus irmãos, que Paulo esteve com eles em outros momentos. Na sua primeira viagem missionária, Paulo tinha discipulado, tinha ensinado aqueles irmãos, mas eles rejeitaram a palavra de ensino. Então é por isso que Paulo está tão espantado. Imagine, meus irmãos, você gastar tanto tempo, você gastar digamos assim, o seu conhecimento, você ficar cansado trabalhando para ensinar a palavra de Deus para as pessoas, mas as pessoas abandonam a palavra. Era isso que Paulo estava sentindo, talvez tristeza, além do assombro. Era isso que Paulo estava sentindo. O interessante é que, embora, meus irmãos, e olha só, aqui a gente pode achar que o culpado de tudo isso eram os judaizantes, era aquela seita que estava se infiltrando naquela igreja, mas não. É interessante nós notarmos aqui que, embora os judaizantes tivessem ensinado todas aquelas heresias, fosse o responsável por tanta perturbação naquela igreja, não é os judaizantes que Paulo culpa, é aqueles irmãos. Paulo culpa os gálatas por estarem abraçando aquele ensino. Eles não estavam sendo forçados, eles não estavam sendo obrigados a aceitar aquele ensino, não estavam sendo. Eles decidiram abraçar aquele ensino. Então, o mais culpado aqui
eram os Gálatas. Quantos de nós, mesmo tendo palavra de Deus, mesmo tendo ensino sadio em nosso meio, quantos de nós não abandonam a verdadeira doutrina e abraçam falsos ensinos, abraçam heresias? Isso acontece em nosso meio. Isso estava acontecendo naquela igreja. Não eram pessoas não crentes, eram pessoas crentes. Então essa mensagem aqui, meus irmãos, não é somente para pessoas não cristãs. Essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para os nossos dias. Essa mensagem é para hoje. Eles eram os culpados por terem rejeitado o ensino de Paulo, o ensino verdadeiro de Cristo. Ele também contrapõe o ensino herético, mostrando que o verdadeiro evangelho é a salvação obtida pela graça de Deus e não por obras. Meus irmãos, é interessante nós meditarmos aqui. Quanto de nós não estamos presos, não estamos acorrentados pelo legalismo, pela lei do Antigo Testamento ainda. A irmã cantou agora à tarde que ela foi liberta por Cristo da lei. Mas existem algumas pessoas que estão presas na lei, no fazer para receber. Mas a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A nossa salvação não depende de obras. A nossa salvação depende da obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas muitas pessoas estão presas na lei. Muitas pessoas estão presas naquilo que os homens ensinam e não no que Cristo nos propõe a seguir, que é crer no seu Filho e na sua obra salvífica. É interessante nós entendermos isso. Adiante, Paulo ele adverte que aquele ensino não era de Deus, era outro evangelho. A palavra que ele usa é uma palavra que indica algo diferente daquilo com a qual é comparado. Ou seja, em outras palavras, Paulo diz aqui, que ele está dizendo que o que eles abraçaram é qualquer coisa. O que eles abraçaram é qualquer coisa, menos o evangelho. É outra coisa, não é o evangelho. No versículo 7 ele vai dizer: a qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não é o evangelho, é falso ensino, é engano. Então nós precisamos compreender, meus irmãos, que o evangelho é libertador. O evangelho nos torna livres. O evangelho nos liberta da lei. Como foi dito acima, a palavra de Deus, nós dissemos anteriormente que a palavra de Deus, ela é o alimento que nos vivifica, que nos sustenta. Vivificar e sustentar são um dos significados, dos sentidos de avivamento. Pois é por isso que nós definimos frieza espiritual como um afastamento da palavra. Toda vez que estamos perto da palavra, somos alimentados por ela e estamos próximos de Deus e, consequentemente, somos vivificados. Estamos de pé, temos substância, temos forças. Versículo 7, ele continua falando desse problema. Ele diz que querem perverter. O objetivo dessas pessoas não é outro. Ele vai dizer aqui, lendo o versículo 7 completo: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui nós vemos a preocupação de Paulo com as consequências desse falso ensino.
Paulo aqui ele indica a consequência do falso ensino. O termo já citado tem sentido de perturbar mentalmente. Perturbar mentalmente. Ou seja, aquele ensino estava causando conflito na mente daqueles irmãos, convencendo-os a deixar o evangelho. O falso ensino, meus irmãos, não traz paz. O falso ensino não traz sossego, digamos assim. O falso ensino traz perturbação. O falso ensino traz divisão. O falso ensino traz conflitos no meio da igreja. E é justamente isso que estava acontecendo. Essas pessoas estavam querendo perverter, perturbar aqueles irmãos, aquela igreja. Era isso que estava acontecendo, e é isso que acontece quando um falso ensino surge em nosso meio. Por isso devemos ter bastante cuidado. Bastante cuidado. O objetivo desse ensino é perverter também. O termo, essa palavra, quando Paulo fala ela pode ter o sentido também de virar ao contrário. Mudar o que está posto. Era isso que essa doutrina se propunha. Você tem uma coisa que está sendo ensinada, tem um ensinamento que já está posto, uma doutrina que já é ensinada, já está posta, e o objetivo que eles têm é de fazer o quê? Virar ao contrário, é de mudar o que já foi ensinado. Durante toda a história da igreja isso aconteceu. Os fiéis pais da igreja ensinaram e pregaram, e muitos vieram após querendo mudar o ensinamento que desde Cristo já era ensinado. E esses ensinamentos traz, todas as vezes que isso aconteceu na história da igreja, trouxe morte, trouxe conflitos, divisões. Então nós precisamos ter cuidado com esses falsos ensinos. É exatamente isso que o falso ensino faz, meus irmãos. Eles não destroem totalmente o ensino verdadeiro. E eu quero que os irmãos atentem para isso. Eu quero que os irmãos atentem para isso. A heresia é sutil. A heresia é sutil. Olha só, para matar alguém envenenado, você só coloca uma gotinha de veneno no suco, na água, na comida, sei lá. Você não coloca metade veneno e metade suco ou metade água, não. É uma gotinha só. O falso ensino é só uma coisinha, sabe? O falso ensino é só aquilo ali, tem nada não. É só uma coisinha ali. O falso ensino, irmão, é sutil. Ele entra de forma sutil, sem percebermos. Nós precisamos ter cuidado. Ele quer mudar o que já está posto. E para isso é todo na manha. É todo no jeitinho. Certo? Então é por isso que muitas pessoas são facilmente enganadas. Porque tem um jeitinho. Às vezes ninguém percebe. O falso ensino é assim. O falso ensino é assim. Eles não querem desfazer toda a doutrina. Não querem. Eles querem somente adaptar. Eles querem apenas adaptar aquelas suas doutrinas para que elas sejam aceitas facilmente. Mas daqui a pouco eles mudam tudo. Eles perturbam a mente das pessoas, fazendo elas desacreditar na graça redentora de Cristo. É assim que é o falso ensino. E esses ensinos, às vezes, eles são transmitidos nos hinos. Quem nunca ouviu aquele hino? Estou pagando o preço para entrar no céu. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Cristo já pagou por nós. A Bíblia fala lá em Colossenses que na cruz do Calvário, ele pegou a nossa cédula de dívida que constava contra nós e rasgou e pagou-a. Então nós precisamos compreender essas coisas.
Irmãos, chegando aqui já ao final, versículo 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo aqui, ele, diante do que já foi posto, ele nos dá uma solução, uma advertência para resolvermos esse problema. Aqui vemos algo bastante interessante, ao dizer, ainda que nós, ainda que algum de nós pregue, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está indicando algo que nunca vai acontecer, digamos assim. Ainda que nós pregue, ainda que um de nós pregue, ou seja, se um dia eu ou algum dos que estão aqui pregar algo diferente do que já foi pregado, não aceitem. É isso que ele está dizendo. Olha só, Paulo, apóstolo de Cristo, o que ele está dizendo? Olha, se eu pregar algo errado, não aceite não, mesmo que seja eu. Ou seja, irmãos, mesmo se eu, como pastor dessa igreja, como dirigente dessa igreja, pregar algo que não esteja conforme as Escrituras, vocês não devem aceitar. Não devem aceitar. Nem mesmo se nosso pastor presidente pregar algo que esteja fora das Escrituras, nós não devemos aceitar. Por quê? Porque nós temos livre acesso a esse livro. Nós podemos consultar esse livro. Nós podemos analisar esse livro e ver se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui algo que provavelmente nunca vai acontecer. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, Paulo nunca iria pregar doutrinas falsas. Nunca iria pregar um falso ensino. Ele estava usando a sua posição de autoridade para mostrar isso aos irmãos. E é interessante, meus irmãos, que quando ele fala seja anátema, é como se ele está aqui usando digamos assim, aquele exemplo do Antigo Testamento. Anátema é alguém que é punido, é objeto de punição da ira de Deus. Por exemplo, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eles tinham uma missão. Olha, Deus disse, olha, exterminem todos aqui. Exterminem todos. Não façam alianças, não se casem com esse povo. Vocês têm que destruir tudo. Ou seja, aquele povo que seria destruído pelo povo de Israel, pelos israelitas, eram objetos da ira de Deus, ou seja, eram anátema. Então Paulo usa essa comparação do Antigo Testamento para os dias atuais, ou seja, aqueles que estavam ensinando falsas doutrinas eram objetos de castigo de Deus, objetos da ira de Deus. Aqueles que estavam ensinando falsas doutrinas, eles seriam castigados por Deus por pregarem falsas doutrinas. Então, irmãos, olha só, abrindo um parêntese, olha só a responsabilidade que nós temos como pregadores, como ministros do Evangelho. Se nós falarmos algo que não está de acordo com a palavra de Deus, que traga prejuízo para a vida espiritual dos irmãos, nós pagaremos o preço. Por isso nós devemos ter cuidado. E Paulo diz, olha, não aceite o que esses falsos ensinadores dizem. Porque o que eles estão falando vai contra as Escrituras. E pelo fato de eles estarem falando coisas que não estão de acordo com as Escrituras,
eles são objetos da ira de Deus. É essa a advertência que Paulo fala. E voltando um pouco aqui, que eu esqueci até de falar, quando ele diz assim: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, ele usa a sua autoridade como apóstolo, como ensinador, mas ele também ele fala dos anjos, né? Assim, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue, porque na tradição judaica, ou mesmo na tradição dos judaizantes, eles tinham talvez essa compreensão de que os anjos seriam enviados para a pregação do evangelho. Então, ele usa esse mesmo exemplo. Então, no versículo 9, ele apenas reforça o que já foi dito. Ele apenas reforça o que já foi dito. No versículo 8, rejeite esse ensino, não aceite. Caminhando aqui para a nossa aplicação, eu digo aos irmãos, ultimamente, meus irmãos, tem se levantado pregadores, ensinadores com novos ensinos, até mesmo ensinos atraentes. É engraçado, esse povo, eles falam de forma a atingir o nosso ego. Eles falam de forma a agradar o nosso coração. Eles elevam o nosso ego. É isso que eles querem. Eles trazem mensagens de autoajuda. A mensagem não é mais centrada no evangelho, como eu estava falando hoje na escola dominical. As mensagens de hoje não é mais centrada nas escrituras, mas é em experiências pessoais. É em mensagens de ajuda, de autoajuda, perdão. E a mesma admiração que Paulo teve, a gente, como mensageiros de Cristo, baluartes da verdade, nós também temos nós nos surpreendemos, pois nós vemos muitos crentes receberem esses falsos ensinos, como palavra de Deus, meus irmãos. Todavia, eu quero dizer para vocês que o que esses ensinos causam é perturbação e perversão na igreja, é divisão na igreja, fazendo as pessoas confiarem na sua própria força, nas suas próprias obras, nessa força, como aquele hino que até é muito cantado às vezes no nosso meio, confiarem mais naquela força que vem de dentro de nós. E elas esquecem de confiar em Cristo Jesus. Triste. Esquecem de Cristo. Esquecem da obra de Cristo no Calvário. É interessante nós notarmos também que esse falso evangelho tem resquícios de outras religiões. É misturado. Jesus não é o centro desses ensinos. Jesus não está no centro do que é pregado. Jesus é apenas outra coisa. Jesus não é o centro. O centro é o homem. Então nós precisamos ter cuidado, porque o ensino que Paulo nos traz é de que é da parte de Deus, é o verdadeiro evangelho. Evangelho na qual Deus é o centro de tudo. E para concluirmos, meus irmãos, se de fato nós iremos continuar essa mensagem sobre avivamento, mas eu quero dizer para os irmãos que se verdadeiramente nós quisermos um avivamento hoje, nós devemos seguir as orientações de Paulo nessa epístola. Paulo disse: seja anátema. Paulo disse: não receba.
Nós não devemos, meus irmãos, receber tudo. Nós não devemos, como eu falei outro dia no estudo na casa do irmão Paulo, eu sou muito seleto com o que vou comer. Eu acredito que os irmãos também. Eu só como aquilo que eu gosto e que me faz bem. Ninguém aqui em sã consciência comeria alguma comida podre, fedendo, não. Ninguém faria isso. Da mesma forma, nós devemos ser seletos com relação à palavra de Deus. Nós não devemos aceitar tudo que as pessoas andam dizendo e pregando por aí. Nós devemos analisar para sabermos se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. É essa a mensagem. É essa a advertência que Paulo nos dá. Devemos estar atentos à palavra de Deus. Não saia por aí, meus irmãos, se alimentando com qualquer coisa. Não saia por aí ouvindo qualquer coisa. Não saia por aí ouvindo qualquer mensagem. Não saia. Porque às vezes tem mistura. E essas misturas às vezes nos afastam de Deus. É problemático. É prejudicial. É perigoso. É morte espiritual. E o que nós queremos é avivamento. Se nós queremos avivamento, devemos estar alicerçados na palavra de Deus e no verdadeiro ensino, meus irmãos. É isso que nós precisamos para os nossos dias, para os dias atuais. Que Deus derrame um avivamento em nossos dias. Que Deus derrame um avivamento em Governador. Que Deus derrame um avivamento em Gangorrinha, no Bonito. Mas nós seremos agentes desse avivamento. Deus irá nos usar para trazer um avivamento. Então nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. Eu pergunto a você, eu me pergunto, eu estou preparado? Eu estou na brecha? Eu estou buscando a Deus como deveria? Meus irmãos, essa palavra é como espada de dois gumes. Ela penetra lá no fundo de nossa alma. E não é direcionada somente para vocês, mas também para mim. Nós precisamos, irmãos, buscar a Deus para que Ele derrame em nosso meio um avivamento, para que almas encontrem a Cristo. Meus irmãos, busquemos, clamemos por um avivamento. Nós iremos continuar essa mensagem falando sobre avivamento. E que Deus nos ajude e nos faça perseverar nessa mensagem. Amém.